O ministro Alexandre de Moraes, do STF, reconheceu, em parte, reajustes do STF, manteve um decreto do governo. Essa decisão ainda precisa passar pelo plenário do Supremo. De Brasília, ao vivo, nossa repórter Luciana Amaral, com as últimas informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. A única exceção dessa decisão de Moraes é de que não vai valer a aplicação do IOF sobre operações de risco sacado. Portanto, então, isso continua não valendo como defendia o Congresso, mas o decreto presidencial, é claro, então, volta a ser restaurado. Inclusive, nesse ponto, também um outro embate que estava acontecendo fica mantida a incidência do IOF sobre planos de previdência privada tipo VGBL. E agora, então, com a restauração do decreto presidencial, o Ministério da Fazenda estima que o aumento do IOF pode render 11,5 bilhões de reais aos cofres do governo somente neste ano, então somente até dezembro. Em nota oficial, a Fazenda disse que a decisão de Moraes reafirma adequadamente as prerrogativas constitucionais e ajuda a retomar a harmonia entre os poderes. A AGU, a Advocacia Geral da União, também se manifestou neste mesmo sentido. Agora, aqui no Congresso Nacional, a reação ao longo da noite é de que realmente o governo venceu essa batalha, essa guerra sobre o IOF. Até o momento, Hugo Mota da Câmara e Davi Alcolumbre não se manifestaram, foram questionados, mas não se manifestaram ainda sobre o assunto. Na oposição, a reação foi imediata. O líder da oposição na Câmara, Coronel Zucco, classificou a decisão de Moraes como vergonhosa, autoritária e inconstitucional. A avaliação da oposição é que Moraes ignora uma vontade soberana do Congresso Nacional. William, volto contigo no estúdio. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Murilo de Aragão, pacificada a questão? Não, acho que vai continuar. O governo ganhou, provavelmente vai cobrar e vai continuar cobrando, mas vai ter retaliação, porque toda ação gera uma reação e provavelmente essa reação já virá no debate da medida provisória relacionada a temas fiscais ou projeto de lei sobre imposto de renda. Pode ser que ali o Congresso se vingue e aprove alguma medida bloqueando a questão do IOF. Agora, é evidente que esse caminho de retaliação passa ainda pelo Senado, passa pelo veto, então não é uma vitória, não será uma revanche imediata, vai ser apenas uma revanche política. Agora, o mais importante é que fica no ar um ranço dentro do Congresso em relação ao Judiciário. E isso é ruim, principalmente quando o Brasil enfrenta muitos desafios. Vamos desenvolver essa questão, Daniel. O que acontece agora? Bom, William, o Congresso já tinha assimilado um risco muito grande de derrota na questão do risco sacado, já tinha explicitado isso nas conversas com a equipe econômica, mas esperava, sim, que Alexandre de Moraes reconhecesse a inconstitucionalidade do IOF sobre o VGBL, sobre aquela previdência complementar. E isso causou muita estranheza e pegou mal no Congresso hoje. O curioso é que a gente vê, se a gente tivesse visto 3 semanas atrás ali, tinha 1000 fatores para que a reação fosse mais incisiva, não só da oposição, não só da direita, mas do centrão e da cúpula da Câmara e da cúpula do Senado. Essa reação mais contida até agora, ou inexistente, nem Hugo Mota, nem Davi Alcolumbre se pronunciaram, se deve a muitos motivos. Ao momento do governo, que é mais favorável do que de 3 semanas atrás, mas uma série de nomeações também. Observe, por exemplo, que para o TSE, Lula nomeou o advogado preferido de Alexandre de Moraes. Não estou dizendo que Alexandre retribuiu necessariamente, mas a nomeação foi feita. Para o relator do imposto de renda, foi excelente uma nomeação de uma procuradora de Alagoas que foi para o STJ, abriu o caminho para Arthur Lira tentar o Senado no ano que vem. Então, existe ali um jogo de forças que deixou uma reação do Congresso menos voraz, menos eloquente do que teria sido há 3 semanas. A reação em público e de bastidor. Bom, no bastidor, eu descartaria esse avanço de PECs, que sempre que acontece esse embate do Congresso
com o Supremo, né, de que vai aprovar PEC para diminuir o mandato de Supremo, vai aprovar PEC para o Congresso derrubar, porque tem um receio também de deputados e senadores, porque deputados e senadores são investigados, muito investigados hoje, por conta de desvios de corrupção em emendas parlamentares. Então, ao Congresso não interessa também uma guerra aberta com o Supremo Tribunal Federal, porque, ao fim e ao cabo, é o Supremo Tribunal Federal que está investigando criminalmente deputados e senadores. Esse é um ponto. Agora, por outro lado, o Murilo já colocou aqui essa informação excelente até, né, de uma reação legislativa, né, dentro do processo legislativo legítimo. Mas, para mim, a grande lição, que não é lição porque a gente já sabia também, né, William, como essa decisão do Alexandre de Moraes reforça, mais uma vez, essa aliança política do Lula com o Supremo. O Lula não tem maioria no Congresso, tem 130 deputados, perdeu, vai para o tapetão. A Folha de São Paulo fez um levantamento em março de que o governo AGU, em 2023 e 2024, levou 7 de cada 10 ações dentro do Supremo Tribunal Federal. E num outro tipo de ação que ela é chamada para ser como parte, 9 em cada 10. E aí as nomeações do TSE, elas são um componente muito importante, porque sim, a semana passada o Lula destravou a nomeação do Floriano Azevedo Marques para ser reconduzido o ministro do TSE, amigo do Alexandre de Moraes, é um ótimo jurista, tá? Mas é amigo do Alexandre de Moraes e foi destravada a semana passada. E a da Estela Aranha, para ser ministra substituta do TSE, ela é muito próxima ao Flávio Dino. Ressalvadas, eu vou passar você agora. Deixei você no finalzinho para você trazer para a nossa audiência o que isso significa do ponto de vista de quem paga imposto. Mas você está fazendo uma ótima provocação que eu vou responder com uma ironia. Ressalvadas as diferenças, as proporções, antes conseguia-se decisões nomeando-se ministros, nomeando-se cargos, hoje nomeando-se gente no judiciário. William, vamos lá. A primeira coisa é que o Alexandre de Moraes, ele acata o caráter arrecadatório do... Então, tá assim, né? O Supremo Tribunal Federal botou uma pedra sobre esse assunto. Como o mercado costuma dizer, o IOF é um imposto ao alcance da mão, porque o governo tem prerrogativa de determinar a tarifa, quase ganha prerrogativa de determinar o fato gerador. Então, o risco sacado sai e, pelo menos, essa proteção se mantém. Mas a diferença aí é a seguinte, quando o Moraes resolveu suspender tudo, ele chamou a atenção o seguinte, olha, o volume de arrecadação anunciado pelo governo é muito dinheiro, só esse volume já explicita o caráter arrecadatório. Na decisão de hoje, ele diz que nem é tanto dinheiro assim, ele cita decisões que foram tomadas em outros governos para dizer, tá vendo, todo mundo faz, então não tem problema. E ele dá essa ferramenta para o Fernando Haddad agora, mas é um precedente que fica para os outros governos. Então, a discussão do bloqueio do IOF, do que fazer com o IOF, ela vai se dar também por uma disputa política, mas ele perde esse caráter regulatório. Para o contribuinte, ontem a gente recebeu o Bichara aqui, ainda brincamos com ele. Advogado tributarista. O Luiz Bichara, advogado tributarista. Quem pagou, quem não pagou, o que vai acontecer? Bem, a decisão do Alexandre de Moraes diz o seguinte, é retroativo. Se você fez operação de câmbio, operação de crédito ou fez aporte no VGBL acima de R$50 mil no mês, você vai ter que pagar o equivalente ao que você não pagou desde o dia 24 de junho. É uma conta que ninguém nem sabe como fazer. Se você fez uma operação de câmbio através de um aplicativo e mandou dinheiro para fora e você não pagou o IOF, que agora vale 3,5%, pagou 1,1%, quem que tem que pagar? Você? É o aplicativo? Sob que instrumento? Cadê o DARF? Então, William, só para fechar, está instituída mais uma insegurança jurídica no Brasil. Murilo, deixa eu ir para o aspecto que você já abordou logo na sua primeira intervenção e o Caio e o Daniel voltaram agora a levantar isso. Se a gente olha a relação de forças entre Congresso e Executivo, sobretudo em função dessa questão do IOF, ambos citaram eventos nas últimas 3 semanas que parecem ter fortalecido o governo na sua intenção de peitar o Congresso. Isso é perene e duradouro ou é efêmero? William, a gente não pode afirmar que o efeito é perene e duradouro, não é? A gente vive hoje uma situação de muita estabilidade, quer dizer, amanhã pode acontecer alguma coisa que altere a dinâmica dos fatos.
O que é realidade é que o governo recuperou parte da sua aprovação com o discurso nós contra eles. Que, por outro lado, tem uma rejeição grande de uma parte expressiva da população brasileira. Então, isso aí claramente tem um teto. O segundo ponto é que houve esse tarifaço do Trump que teve também um efeito político. Fortaleceu a imagem do presidente perante a população e um discurso nacionalista e tudo mais. Agora, isso tudo vai ser condicionado, ou seja, esse fortalecimento do Lula nesse momento vai estar condicionado ao desempenho da economia, ao efeito aos desdobramentos dessa questão tarifária, da própria dinâmica econômica normal, quer dizer, dos efeitos ainda dos juros muito, muito altos e também das atrapalhadas do governo, porque não é um governo harmônico, não é um governo que funciona com tranquilidade, é um governo que volta e meia tropeça nas próprias pernas. Então, eu diria que é cedo dizer que esse ganho de popularidade e que dá essa impressão de maior força política perante o Congresso Nacional seja perene. E outra coisa, o Congresso vai continuar forte. E nós temos eleições, esse Congresso que está aí deve ser reeleito e mais adiante na esquina ali a gente se encontra de novo. Quer dizer, o governo e o Congresso. Né? Temos discussões sobre a LDO, que ainda não foi aprovada, tem a discussão sobre essas medidas fiscais que estão aí com o Lira, com Arthur Lira e também a medida provisória, temos a discussão do orçamento adiante. Então, o campo para troca de agressões, ela continua, é meio assim, tipo guerra na Ucrânia, entendeu? Vai ter ataque de drone aqui, o ataque de drone lá, e as coisas não vão caminhar de uma forma tranquila, infelizmente, não vão. Não há dúvidas que o governo lê o momento atual como sendo, entre aspas, viramos o jogo. Está certa essa leitura, Daniel? Está tão certa que o governo está até providenciando uma troca de slogan, está abandonando aquela história da união e reconstrução, o slogan que está válido e tenta capturar muito o que foi oferecido na campanha eleitoral de 2022, juntar as forças para salvar a democracia, esse era o tom, para dizer, olha, é rico contra pobre mesmo, não está definido o novo slogan, mas ele vai ser trocado. Agora, William, é importante também só colocar um elemento ali econômico, e não quero roubar a fala da Thaís ali, mas só complementando, porque na semana que vem a gente tem de novo uma avaliação bimestral de receitas e despesas. Estava tudo encaminhado para você ter ali algum novo bloqueio e contingenciamento importante, sem o IOF. A gente não vai ter, muito provavelmente, aquela MP fiscal, tributando LCA, LCI, isso o Congresso muito dificilmente vai aprovar. Pelo menos não vai aprovar como veio do governo. Mas são 12 bilhões de arrecadação em 2025, mais 31 bilhões de reais em 2026, que permanecem quase integralmente, só o risco sacado ali que diminui. E mais importante, o governo acabou de sancionar a medida provisória que incorporou aquele leilão de petróleo, que a gente dizia que podia salvar as contas de 2025. Isso é uma baita carta na manga para 2026, porque ele não passa a ser mais tão necessário em 2025 e o governo pode pegar esse dinheirinho do petróleo, que ia salvar as contas em 2025, joga para 2026. Melhor ainda, a gente está falando aqui de como o Congresso pode reagir ao governo, mas o Congresso acabou de dar um baita presente para o governo. Resolveu a situação dos precatórios indefinidamente pelos próximos 10 anos. Né? E o que isso sugere do ponto de vista do clima político, Caio? William, o Congresso está cada vez mais desgarrado do governo, né? Muito porque não sente no governo um cheiro de vitória no ano que vem. Então, esse gesto da PEC, que é super importante de hoje, na verdade, eu leio menos como uma ajuda do Congresso ao governo Lula, mas mais uma ajuda do Congresso para prefeituras e estados, né? E para as bases eleitorais deles, porque o problema dos precatórios ajuda parcialmente o governo, ajuda, mas ajuda também estados e municípios que também são muito endividados com precatórios. Era uma demanda, inclusive, das frentes municipalistas. Agora, num contexto geral, o Congresso cada vez mais se desgarra, a base aliada cada vez mais se desgarra.
E essas pesquisas de hoje que saíram, né, de uma sensível recuperação do Lula, ela também tende a ser momentânea. Porque se o governo, a gente vai falar disso daqui a pouco, né, o impacto do tarifaço vai chegar na ponta, né, na população, com desemprego e tudo mais. Então, se não tiver uma condução muito bem razoável, isso vai distanciar ainda mais o universo político deles. Vamos para isso, então. Eu vou chamar o intervalo. William, posso, Claro. rapidinho, Só o Daniel falou aqui da mudança do slogan do governo, né, que agora está batalhando por essa questão da justiça tributária. Só para não deixar dúvida aqui, o IOF foi aumentado, foi dobrada a tarifa do IOF para operações diárias, para as MEIs, para o Simples. Então, o microempresário que tomar empréstimo pessoa jurídica já está pagando o dobro, vai pagar o dobro nessa operação. Então, o IOF não vai fazer justiça tributária coisa nenhuma. Só queria deixar esse ponto aqui.